Eu não sou dos mais antigos, mas comecei a frequentar aqui a Igreja da Silva Jardim em janeiro, a partir de janeiro de 1997. Não tive nenhum convite especial, foi coincidência que passando pela frente me chamou a atenção a construção, era uma quarta-feira, e naquela mesma quarta-feira eu vim no primeiro estudo bíblico daqui. Depois continuou por todos esses quase 21 anos. Vim voluntariamente. Apesar do prédio que eu morava, tinha famílias que eram presbiterianos, mas eram presbiterianos meio escondidos. Nunca me convidaram, nunca me falaram, apesar de anos que eu fui saber que eles também eram presbiterianos. Eu sou presbiteriano, como se costuma dizer, de berço, mas fiquei muito tempo sem ser membro da igreja. A primeira, quando eu era adolescente, eu era da igreja presbiteriana em Ponta Grossa. Depois, eu saí muito cedo de casa, com 17 anos, fui admitido na Estrada de Ferro, fui trabalhar em outro lugar, Irati, onde não tinha igreja presbiteriana. Não me distanciei de Cristo, mas me distanciei de ser membro de uma igreja. Vim fazer membresia aqui, nessa igreja. É aqui mesmo que fiz a minha profissão de fé. O templo estava em fase final já. Em janeiro, já as paredes já estavam levantadas, fazia algum tempo, e o que estava em conclusão era a parte interna. Cheguei na campanha de pintura, de luminárias, das cadeiras, que a gente frequentava, era ali atrás de um barracão de madeira. Então, presenciei a construção, a inauguração do templo e acompanhei mais de perto a construção do edifício educacional. Daí, no final do edifício, já na construção do salão de festa, daí eu já era tesoureiro da igreja, daí acompanhei mais de perto. Aqui, a construção da igreja do Betel, aí no Cotolengo, passado alguns anos na construção do templo lá de Vila Icaraí. Então, essas experiências que foram somando nesse passar dos anos. Como qualquer coisa na vida, sempre há dificuldade. Passamos por dificuldades, mas nada que não fosse solucionado. Dificuldade, por exemplo, uma construção absorve muitos recursos, às vezes a gente tinha incertezas, por fraqueza humana, tinha incerteza em algumas coisas, mas tudo Deus providenciava e era resolvido. Não nada na parte material, nada que pudesse acarretar maiores consequências. A parte emocional, como qualquer ajuntamento humano, também tivemos problemas, mas tudo foi solucionado mediante a graça de Deus. Eu sou de berço presbiteriano, então aprendi muito com meus pais, e ela se tornou como necessária para a minha vida, como um ar que eu respiro. Toda a minha educação religiosa, entre aspas, né, não sou religioso, sou cristão, foi acompanhado desde a minha infância na igreja presbiteriana. Então, o que eu conheço da vida cristã, devo à igreja presbiteriana. Sou muito afeto à doutrina da reformada. Então, a importância para minha família, não esquecer disso, que passado dos anos, minha família, apesar de não ser membro da igreja, minha família sempre foi criada em modos cristãos. Bíblia, hinos, conversa a respeito. Nunca nos afastamos de Cristo. Então, nesse sentido que ela foi importante, e continua sendo, e vai ser até o último respiro meu, vai ser importante. Eu, pessoalmente, tive um momento quando a minha esposa foi convertida aqui, o batismo dela, a profissão de fé, depois o meu filho também,
E mais tarde meu neto foi batizado aqui. Então tem essa parte emocional que anima na igreja. Na parte também sentimental, a gente lembra de amigos e irmãos que passaram por aqui, que já não estão mais. Não vou mencionar nome para não esquecer de nenhum, mas todos foram muito importantes no crescimento, no meu crescimento na igreja. Em todos os meus quase 10 anos de mandato de presbítero, convivi com muitos irmãos, todas reuniões, e aprendi muito com eles também, né? E aprendi a ser humilde, mais humilde pelo menos, né? E eles foram de importância grata para mim. Me lembro, não vou deixar de mencionar, tivemos irmãos que foram tão junto da gente, como o presbítero Arione, o presbítero Jaime. Eu não era presbítero ainda, mas tivemos convivência. Outros presbíteros, o mais recente, o Isaac, que faleceu. Então, tivemos muitas convivências aqui na igreja que foram saudáveis e edificantes. Lembro e recordo com saudade. Por exemplo, aqui nessa terceira cadeira aqui sempre sentava um irmão nosso chamado Paulo Cogo, que era exímio caitinho de boca, não sei como é que se chama aquilo, executava o hino que ele mais gostava de tocar na gaita dele, era o Deus Fiel. Então eu sempre estou aqui sentado e quando eu toco esse hino me lembro dele ali sentado, mas com grata recordação, nunca com pesar, né? E todos, por mais criança que sejam, por mais idoso que seja, sempre traz a colaboração, porque a gente tem que ver o nosso próximo, nosso irmão na igreja, se mirar neles e fazer tudo para exalar o perfume de Cristo. Então isso que traz a convivência numa igreja familiar. A igreja passa a ser sequência da nossa casa, do nosso lar, o nosso lar passa a ser sequência da igreja. Há um entrosamento assim que só eleva a vida da pessoa. Eu rogo a Deus que a igreja nunca perca o primeiro amor, a Jesus Cristo. Nunca se desvia disso. Segundo, que ela nunca perca o ideal missionário que sempre norteou essa igreja. É em nome de Jesus que eu peço que os que vierem depois, continuem com esse mesmo ideal. Que essa igreja tem um histórico missionário muito grande. Então é isso que eu rogo a Deus, que esse ideal nunca se esvaneça, sempre esteja firme em todos.